E aí, galerinha do segundo ano, bora lá, página 19, página 20, de estatística aí. A gente vai fazer a correção. São exercícios tranquilos, que vocês vão ver bem facinho. E eu espero que vocês possam ter um bom rendimento. E a gente finaliza então esse conteúdo de estatística. E começaremos, se Deus quiser, na próxima aula, o novo conteúdo, que eu acho que é análise combinatória. A parte de análise combinatória. É também tranquilo essa parte aí do ensino médio, bem sossegado. A gente ri assim, né? Porque são várias interpretações, muitas vezes dá interpretações dúbias, mas vamos buscar conhecer melhor aí, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 1. Preocupada com o seu resultado, uma empresa fez um balanço dos lucros obtido nos últimos 7 meses, conforme os dados da tabela abaixo. Então, ela deu lá os meses aqui e ela informou, então, aqui o lucro, tá? Esse lucro aqui tá em milhões de reais, tá? Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, daí quinto, sexto e o sétimo mês tá aí, tá? Então, foram 37 milhões aqui, 33 milhões, 35, 22, daí 30, 35 e 25. Então, geralmente, se esse aqui é janeiro, é normal, tem uma compra maior em janeiro. Aí, fevereiro cai um pouquinho. Daí, março vem maior, geralmente. Daí, abril, o pessoal tá desesperado. Tem que pagar IPTU, um monte de coisa, acaba sempre caindo as vendas. Aí, maio, junho e julho é férias, o pessoal evita um monte de gastar para poder viajar nas férias. Então, é geralmente um padrão, assim, de queda de valores nas vendas mesmo. A não ser que você trabalhe em algumas áreas de entretenimento, aí aumenta aqui esse valor, beleza? Então, avaliando os resultados, o conselho diretor dessa empresa decidiu comprar nos 2 meses seguintes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais desta empresa nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Então, a gente vai calcular aqui agora a média, tá certo? Então, a média vai ser 37 mais 33 mais 2 vezes o 35, esse aqui, com esse 35 mais 35, 70, já vou somar, né? Aí, mais 22, mais 30 e mais 25. Dividido por 7 meses. Então, a média aqui dos lucros, então, vou colocar assim, média dos lucros. Isso aqui, quando você soma, 5 com... Aqui vai dar 5, 5 com 5, 10, com 7, 17, vai 1. Então, vou ter que colocar 1 aqui. 1, 2, 3. Então, aqui fica 9. 9, 10, 11, daí 12. 12, 13, 14, com 7, 21. Quando você faz aqui, vai dar dividido por 7, vai dar 3, 31. Essa, então, vai ser a média, né? Tá bom? Então, ele tá dizendo que deve comprar o valor mais próximo dessa média. Qual que é o valor mais próximo dessa média? O 33 ou o 30? Olha, o 33 do 31 são 2 pontos. E o 30 por 31 é ponto. Então, teria que se comprar, então... Aqui, ó, o que está no mês 5. O mês 5 é a opção D. Tá bom? Então, terminamos aí o exercício. É assim que eu quero que você coloque lá no seu caderno. Você mostra que você fez o cálculo da média e achou isso e avaliou que é esse valorzinho aqui, assim que eu preciso. Não marque só a resposta no seu livro que não vai ser aceita a atividade. Você precisa colocar essas coisinhas, assim como eu tô trabalhando aqui com vocês, no seu caderno para ser considerado atividade feita, tá? Bora lá. Exercício 2. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês seguinte o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação de chuvas, que é pluviosidade nesses meses, não for superior a 50 milímetros, né, de chuvas ali. A temperatura mínima desses meses for superior a 15, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5% da temperatura máxima. Então, um floricultor pretende investir no plantio dessa flor em sua região. E ele fez uma consulta a um meteorologista
que lhe apresenta um gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes daquela região. Então, ó, vamos ver aqui agora esse gráfico, tá? É isso que a gente vai avaliar aqui agora. Então, vamos lá. Muito bem. A variação da chuva não pode ser superior a 50. Então, aqui, ó, a pluviosidade tá aqui, ó. Nesse aqui. Então, não pode ser superior a 50. Então, não pode ser superior a 50, ó. É de 0 até 50. Então, é essa que é, aqui, ó, a variação de chuva. Então, vai ser o quê? Ah, não, perdão, gente, perdão. Não, a variação não pode mais ser 50. Não que a chuva pode ser 50. Deixa eu só apagar aqui, pra ficar tudo certo. A gente já arruma. Isso. Então, a variação não pode ser mais do que 50. Variação mais do que 50... Aqui. Aqui a variação foi enorme, né? No caso aqui. Aqui também. Então, vamos ver lá em relação aos outros lados. Vamos ver então em relação à temperatura, que vai ficar mais fácil de avaliar. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15. Então, a temperatura tá aqui, mínima é superior a 15. Então, aqui, ó, superior a 15 tá aqui. Então, vamos marcar aqui agora. Isso. Então, a gente tem fevereiro, a gente tem janeiro, a gente tem dezembro, a gente tem novembro e a gente tem setembro. Os outros meses caem fora. Isso, ficou mais fácil olhando pela temperatura. Agora, veja, não pode ter uma variação maior do que 50 de índice de pluviosidade. Então, aqui, ó, a variação daqui do 100 até 200 é 100. Então, o mês de dezembro cai fora. Mesma coisa em relação ao mês de novembro, também cai fora. Aí fica, então, aqui, o mês de março também entra. Então, ficou o mês de março, o mês de fevereiro, o mês de janeiro e o mês de setembro, viu? Já excluímos. Aí, agora, ele vai dar mais uma outra coisa. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5% da temperatura máxima. Então, aqui a temperatura máxima está em vermelho e a temperatura verde é a mínima. Então, não pode ter uma do mínimo... Aqui, ó, aqui estava aqui. Então, vamos olhar aqui no mês de março. O mês de março aqui estava em 20 e chegou até 27,5. Então, já não pode, porque já deu maior do que 5 graus. De 20 para 27,5 aqui, né? Então, não rola. Fechou. Agora, a gente vai olhar fevereiro. O fevereiro, a gente vê aqui, ó, também tá aqui no mínimo. Aqui, pouquinho para cima de 20, vamos por aqui 22. E aí, aqui chegou a 28. 22 para 28 já deu 6. Então, também não vai rolar. Agora, vamos ver o janeiro. Janeiro tá bem aqui no 20. E aí, aqui chegou no máximo aqui. Vamos olhar aqui. 27. Também. No máximo é 5, né? Não for superior a 5. Então, vamos ver a outra aqui. O último aqui agora é setembro. Setembro aqui tá em 19. E aí aqui tá para 25. Então, com base nas informações do gráfico, o agricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi... Então, agosto não, que a gente já cai fora. Ele tá dizendo que foi janeiro. Porque eu fiquei entre janeiro e setembro. Como não tem opção de setembro, se tivesse a opção de setembro, eu marcaria setembro. Então, fica janeiro mesmo. Porque fevereiro caiu fora, dezembro também e novembro também. Então, só sobrou janeiro, tá? Mas se tivesse a opção setembro, eu ficaria com setembro. Mas como não tem, então fica janeiro, que é mais próximo. Beleza? Muito bem. Exercício 3 agora. Tá, professora, como é que eu faço para apresentar que eu fiz essa situação no exercício? Aí você escreve, avaliando, aqui ó, avaliando os índices de setembro e janeiro, verifica-se que pode ser num desses meses. Pronto. E como a opção é janeiro, como a única opção é janeiro, marca então janeiro.
Pronto, faz assim, que daí eu sei que você fez. Nossa, professora, é que assim, você tem que entender o seguinte. Eu preciso ver que vocês estão tendo conhecimento. Eu preciso ver que vocês estão tendo entendimento. Então, quando vocês me apresentam dessa forma, eu avalio vocês e vejo o crescimento de vocês naquele conteúdo. Agora, se vocês só marcam opção, eu vou ver crescimento do quê? Nada. Não tem como avaliar nada, tá? Então, lembre-se que como agora a gente está tudo de forma digital, eu preciso de vocês fazendo isso aí para a gente poder avaliar de uma forma melhor, tá bom? Exercício 3. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmado aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate às doenças, as quais a orientação aos moradores a eliminarem criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número total de casos confirmados por região da cidade. Então, ele deu a cidade lá que ele estava avaliando, e daí a região aqui e casos. Então, aqui é a região e aqui são casos confirmados, tá? Então, ele colocou aqui oeste, daí centro, então depois fica norte, aí sul, noroeste, leste, centro-oeste e, por fim, centro-sul. Ok. Aqui tá demorando mais porque eu tô tendo que escrever, né? Então, ficou 237, aí 262. Eu vou preencher aqui para não ficar tão demorado e já volto. Aí ele vai lá e pergunta assim: a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Então, aqui são 10 para maior que a média. Então, mais que a média. Vou botar assim. O item 2. 7 funcionários para a região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média. Então, menor ou igual tá a média aqui, que seja menor ou igual ao casos confirmados, tá bom? E esse aqui seja maior que o caso confirmado. Pronto, assim já fica bem escrito, tá bom? Tá aí. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então, veja, ó, vai variar entre 10 e 7. Eu vou ter que calcular a média disso aqui. Como que eu calculo a média? Somo tudo. Não vai ter jeito, tem que somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como são 8 regiões, eu vou dividir tudo por 8. Vou fazer essa sominha aqui agora. E aí, depois você pode verificar a resposta comigo, tá? Então, a soma de tudo aqui, dos meus dados, somei todos os dados. Então, a soma dos dados, soma de x e y, deu para mim 1.832. E daí, a média é isso dividido pela quantidade de termos que são 8 regiões. Então, agora vamos dividir isso por 8, que vai dar 229. Então, a média é igual a 229, tá? Aí, aqui, ó, quando for menor ou igual a 229. Quando for maior são 10. Então, esse aqui, ó, vai ser o primeiro caso. Esse aqui é o primeiro caso, esse é o primeiro caso. Esse já é o segundo, esse é o segundo. Porque é 229, então 169 é menor. 158 é menor. 229, esse aqui já é maior, é o primeiro. E esse aqui também é maior que é o primeiro. Então, pro primeiro vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 10 vezes 5, que são 50. Beleza. E para os menores são 1, 2, 3. 7 vezes 3, 21. Aí, a gente soma aqui, ficam 71 funcionários. Essa opção é a letra D. Viu? Tranquilinho, exercício 3. Bem facinho de fazer, tá? Beleza, pessoal? Então, exercício 4 agora que a gente vai fazer. Então, 4 aí da página 19. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então, ela pegou no primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, o quarto e o quinto. Beleza, tá aí, bem bonitinho. Foram 21 vacinas, 22, 25, 31 e 21. Então, lá no postinho foi considerado isso.
No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. Então, aqui ele tinha em estoque 228 vacinas, tá? A política de reposição de estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então, o estoque ele tem que ser previsto da seguinte maneira. Quando for no 6º mês, ele vai comprar um estoque. E ele disse que esse estoque seja 12 vezes a média desses 5 meses. Isso que ele falou, ó. Prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses, seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas